Pep Guardiola está a ponderar recuperar Pedro Porro antes do esperado, isto porque o lateral está a desempenhar um grande trabalho ao serviço do Sporting e a competência com João Cancelo poderia muito bem beneficiar os interesses do técnico catalão, que agora está ao serviço dos Citizens. Ele, que está cedido ao Sporting até junho de 2022, conta com algumas preocupações neste possível retorno à Inglaterra. As exigências táticas de Pep Guardiola são bastante diferentes das de Ruben Amorim e, todavia, seria uma mudança extrema de nível tático para o lateral. Pep Guardiola tem noção que o calendário da Premier é completamente apertado e muito sobrecarregado para os seus jogadores, e João Cancelo precisa ter mais competição interna. É nesta perspectiva que Pedro Porro pode ser uma grande alternativa. Os Citizens ainda estão na Premier, na Carabao, na FA Cup e na Champions. É um ano muito duro em termos de sobrecarga competitiva elevada. Por todas estas razões, Pedro Porro pode mesmo regressar à Inglaterra mais cedo, mas é também de recordar que o Sporting tem o tal cláusula de 8,5 milhões de euros para acionar e, quanto a isso, o Manchester City não pode fazer nada. O outro jogador do Sporting que está emprestado é João Mário. O médio é aquele que apresenta maior complexidade em termos de uma negociação no sentido da sua continuidade. Segundo o jornal O Jogo, os Leões pretendem jogar igualmente com a Champions para ficarem com o jogador a título definitivo quando este está a dar apenas um ano do fim do contrato. O internacional português tem essa abertura para falar e o Inter não conta mesmo com ele. Quanto a Pedro Porro, como já vimos, a cedência é por 2 épocas e meia, com a opção de compra fixada nos tais 8,5 milhões de euros. A imprensa brasileira afirma que o Benfica está interessado em contar com os serviços de Vinícius Sousa, mais conhecido por Vina no mundo do futebol. Quem garante é o empresário do médio ofensivo brasileiro de 29 anos, ao afirmar que os encarnados fizeram uma sondagem por ele e não há ainda qualquer proposta oficial. Contudo, há uma cláusula de rescisão do jogador para clubes estrangeiros que se situa nos 1,2 milhões de euros. Se o quiser, o Benfica terá de se antecipar, acrescentou o empresário, que aponta a concorrência pela contratação face ao possível interesse também do Corinthians. É de recordar que o jogador conta com 22 golos em 55 jogos esta época ao serviço do Ceará. Outro brasileiro foi apontado aos encarnados pela imprensa turca. Trata-se de Vitor Hugo, ele que está ao serviço do Trabzonspor e foi transferido por 3,5 milhões de euros, trocando o Palmeiras. Esta temporada soma 17 jogos e 4 golos marcados. Não é a primeira vez que o central é apontado às águias, isto porque no último mercado de verão o seu nome também foi tido como um dos rumores pela imprensa turca. Vamos para o norte de Portugal, onde PP vai mesmo ser jogador do Porto a partir da próxima temporada. O extremo de 23 anos já efetuou os referidos exames médicos no Brasil, tendo seguido assinado contrato com os azuis e brancos por 5 temporadas. A oficialização pública do negócio deverá acontecer muito em breve. O jogador vai continuar ao serviço do Grêmio até ao final da época no Brasil, o que no caso do Grêmio significa o próximo dia 7 de março para jogar a segunda mão da final da Copa do Brasil. É de notar que o jogador continuará em atividade ao abrigo de uma apólice de seguro que cobrirá eventuais lesões que coloquem em causa os 15 milhões de euros que a SAD vai investir na sua contratação. O Grêmio, recorde-se, terá direito a 12,5% sobre as mais-valias de uma futura transferência. Depois da excelente recuperação no dia de ontem, a perder por 2-0 contra o Futebol Clube do Porto e acabando por empatar à última da hora com um gol de Nico Gaetan, Bruno Viana, que estava também nos quadros dos guerreiros, chegará hoje ao Brasil para finalizar o processo de transferência para o Flamengo. Segundo o Globo Sport, o defesa central de 26 anos aterrará no Rio de Janeiro pela manhã, cumprindo depois exames médicos antes de assinar vínculo com os cariocas, aos quais chega por empréstimo dos minhotos até final da época. Os brasileiros ficam com a opção de compra de 7 milhões de euros. Depois do sucesso da temporada passada, com um título conquistado de forma incontestável, o Liverpool vive uma época menos positiva este ano e, segundo a imprensa inglesa, em Anfield Road já se trabalha olhando para o futuro. Um futuro que passará pela entrada de novos jogadores e há quem dirá bastante aos portugueses, nomeadamente aos adeptos do Sporting. Falamos do brasileiro Rafinha, atualmente vinculado ao Leeds, que, de acordo com o Football Insider, estará na agenda dos Reds para reforçar a equipa, tendo em vista a próxima temporada.
Os olheiros de Anfield terão ficado bastante impressionados com o impacto que o ex-Leão tem tido sob o comando de Marcelo Bielsa, com 4 golos e 4 assistências em 16 encontros da Premier, registros que o colocam em bom plano e que começam a compensar os 18 milhões de euros pagos ao Rennes no início da temporada, um valor que muito provavelmente o Leeds quererá aumentar na hora de transferir o jogador para o Liverpool, ainda que por agora o seu valor de mercado seja precisamente os 18 milhões de euros. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.